Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje a nossa querida equipe, formada pelo André, Luciana, Padre Hipólito e gerenciados pelo assistente Jerônimo, se colocam então a caminho da tarefa deles, que vai ser efetivamente na crosta da terra, né, auxiliando desencarnações, porém sabemos que eles vão fazer outros serviços nesse caminho. E uma coisa muito bonita desse capítulo é ver que eles vão ter auxílio dessa localização, né, que é essa casa transitória que dá título ao capítulo, e eles não só se utilizarão desse local sem uma troca, eles vão também prestar auxílio nessa instituição, prestar auxílio diretamente para o interesse da gestora dessa instituição, é, simbolizando para a gente uma troca muito bonita, a colaboração que existe no mundo espiritual. Esse é um ponto forte do capítulo também. Eles se colocam, então, na trajetória, sabendo que quando em caminhos comuns, né, eles conseguem usar a volitação, ganhar grandes distâncias em pouco tempo, mas conforme a sintonia do lugar vai ficando mais inferior, vai ficando mais difícil a locomoção. E aí eles chegam, então, nesse tipo de ambiente, o André descreve que é uma asfixiante tristeza, como se imperasse no local, e eles estavam procurando pela casa transitória de Fabiano, uma instituição que se dedicava a sofredores recém-desencarnados que não tinham condições ainda de serem atendidos, por exemplo, por colônias como o Nosso Lar, que estavam bem mais inferiorizados, bem mais revoltados. Ela foi fundada por Fabiano de Cristo, que foi um religioso muito conhecido no Rio de Janeiro, e que colocava gestores, né, para tocar essa instituição, para tocar esse trabalho tão importante, e essa instituição ela servia como uma ligação entre a crosta da terra e colônias como o Nosso Lar, né? É um ponto de apoio que a gente vai ver sendo utilizado aqui, por exemplo, pela equipe, aqui, a equipe do André, do Jerônimo, da Luciana e do Padre Hipólito. Aí o Jerônimo começa, né, a procurar por essa determinada instituição, avisa que eles vão usar essa instituição para levar os que eles ajudarem a desencarnar e também vão ali prestar auxílio, e ele explica: não fossem esses pousos de amor, seria muito difícil o nosso trabalho, muito mais difícil, né, do que já é, porque raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem essa zona imediatamente após a morte física, como eu cheguei a comentar. Mas ele destaca: quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. É muito difícil, mesmo que a gente tenha tanto aprendizado sobre a morte, esse desprendimento da nossa família, da nossa própria organização física, né? Quantas pessoas têm um apego gigantesco, né? Investem tanto no corpo e de repente tem que deixar para apodrecer embaixo da terra, né? Mas principalmente as preocupações de ordem mental, as conexões que a gente faz que não são muito boas, né? O tipo de sintonia que a gente tem, que dificulta essa passagem, sabe? Que a gente precisa, né, da crosta lá para as colônias, a gente precisa atravessar essas regiões de sofrimento, mas algumas pessoas não conseguem atravessar imediatamente, e outras, né, como Chico, atravessam ainda levantando os ânimos, né, de tantas pessoas em sofrimento, como se conta. E aí ele ressalta ainda que se essas almas recém-desencarnadas não são assistidas devidamente, muitas as chances delas serem capturadas por espíritos perversos, né, para serem é, utilizadas, né, de diversas formas, para serem obsediadas diretamente, e assim, importante de nunca vermos isso como maldade de Deus. São sintonias que nós mesmos criamos, já acompanhamos isso, se estamos no quarto livro, né, a gente já acompanhou bastante isso e compreendeu dos livros anteriores, do André Luiz, das descrições, até no Missionários da Luz mesmo, né, o caso lá do espírito que foi parar no matadouro, né? Foi as energias dele sendo sugadas. É uma questão de sintonia, é uma questão de escolha nossa, é uma questão de uso do nosso livre-arbítrio, mas, por muitas vezes, quando a gente abre a porta do coração, nós somos assistidos, nós temos uma dedicação imensa que a gente também vem acompanhando dos amigos espirituais, basta que a gente se permita ter esse auxílio, e aí sim podemos ficar tranquilos que vamos ter todo apoio nessa desencarnação, como a gente vai acompanhar os casos aqui desse livro. E aí ele fala, né? Daí a necessidade desse tipo de abrigo fraternal em que essas almas heróicas dedicam-se ao bem
de certa forma, né, elas se sacrificam, a gente vai ver aqui que é um trabalho desafiador num ambiente bem inferior, mas se dedicam para que tenham esses locais e facilite até o trabalho. Além disso, eles dispõem de equipamentos necessários para o que eles precisam fazer. Então, facilita bastante o trabalho. E aí eles chegam nesse local, o André vai descrever um casarão enorme em plena sombra, mas não era um casarão bonito. Ele fala que não tinha nada de especial, como se ninguém tivesse se preocupado com a beleza exterior, não tinha nem árvore, nem jardim, como a gente vê em tantas descrições dos locais, né, das instituições em nosso lar. Ele fala, a edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. E o Jerônimo, percebendo que o André achou meio talvez meio decepcionante, né? Ele falou assim: ó, o nome do instituto fala por si mesmo. Ela é destinada a socorros urgentes e é um asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. E o capítulo vai explicar isso também. Ela é casa transitória também porque ela se muda de local. No final do capítulo isso vai ficar um pouco mais claro. Aí ele diz: ela sofre permanente cerco, ela é cercada permanentemente de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor, como eu já comentei, nada de castigo divino. Suas defesas magnéticas, continua explicando Jerônimo, exigem considerável número de servidores e os amigos da piedade e da renunciação que a atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento, para deixar claro que não é uma tarefa simples, e ele fala, o trabalho dessa casa não é porque ela é escondidinha no meio da névoa, que ela é menos que é menos meritório ou menos importante esse trabalho. Ele fala, o trabalho dessa casa é dos mais dignos e edificantes. Nesse edifício centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta ou às esferas escuras, então regiões ainda mais inferiores, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. A gente sabe que sofrimentos em zonas inferiores podem durar décadas, séculos, até milênios. E aí ele fala, é, quando eles chegam, né, o André descrevendo que eles, antes de chegar no portão até, tem determinadas barreiras magnéticas antes, que os vigilantes dão acesso para eles, aí eles tocam uma campainha e são então atendidos, e aí, alguns minutos, eles estão diante da pessoa que gere o local, que o André se surpreende, porque essa figura respeitável era uma mulher, Zulmira. Ele diz assim, não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. Além, é claro, né, a gente tem que considerar que o livro foi escrito na década de 50, as mulheres não ocupavam tantas posições de liderança como a gente vê hoje, a gente está se acostumando, mas o André aqui, eu quero entender que ele quer destacar que a gente está falando de uma instituição bruta, né? Hoje é comum, né? Grandes cargos corporativos, temos mulheres CEOs que lidam com coisas de administração, conflitos mais intensos, e aqui a gente está falando ainda mais de uma zona perigosa, né? Como se ela fosse uma general, né? A gente vai ver aqui pelas decisões dela, mas uma general da paz, né? Um exército da paz aqui que ela está liderando, e aí o André vai descrever que ela aparentava uma idade madura, aureolada de cabelos negros, e proporcionava informações vivas, ou seja, ela transparecia energia e admirável capacidade de trabalho através dos olhos transbordantes de luz. E aí o Jerônimo falou que eles estavam ali à disposição, que o abrigo ia cooperar com eles, mas que eles também queriam ser úteis à instituição, também queriam colaborar, e ela aceita um curso. Ela fala, ó, eu tô vendo que vocês são um grupo harmonioso, eu reconheço isso, eu consigo perceber, e desde a semana passada eu estava mesmo aguardando uma oportunidade, não só para beneficiar a coletividade sofredora de um abismo próximo, então ele está aproveitando que tem trabalho para ajudar mais sofredores, mas também para atender um caso de um determinado irmão, que era um caso mais particular dela. Ela falou, trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada numa remota região de seres decaídos. Então ela conseguiu encontrar, localizar esse irmão que é querido ao coração dela, que é ligado ao passado dela, e vencendo os obstáculos, conseguiram trazer ele para as vizinhanças da casa, mas ele não tem condições ainda de ser socorrido, ele não pode nem mesmo entrar no ambiente para receber atendimento. Ele está nas imediações, e o que eles podem fazer
por agora, oferecer uma espécie de proteção indireta, mas que já está tudo ajeitado para que ele seja reencarnado compulsoriamente, né, numa reencarnação expiatória. Compulsório, quero dizer que muitos espíritos não têm ainda condições de fazer o planejamento como a gente acompanhou, né, na reencarnação do Sigismundo no Missionários da Luz. E aí, como não tem condições, outros espíritos superiores arranjam tudo para que essa pessoa possa voltar à carne e com isso conseguir o despertar tão necessário. E ela falou, então, vou precisar da colaboração de vocês em benefício desse irmão. E além de falar, né, do Jerônimo falar que aceitava feliz, ele ainda destaca a presença da Luciana no grupo, porque ela poderia ser extremamente útil nesse quesito por causa das suas adiantadas faculdades de clarividência. Aí pode parecer esquisito, né? Porque a gente conhece bastante esse termo aqui entre os encarnados, com a capacidade de ver os desencarnados, mas nesse caso, ele está descrevendo, e vai explicar um pouquinho mais para frente aqui, da capacidade dela de olhar internamente para os pensamentos dessas almas sofredoras, se comunicar melhor com esses espíritos que estão tão enceguecidos, né? Eles estão tão envoltos numa revolta, numa cegueira de dor, que eles não conseguem se comunicar com facilidade, e ela tem experiência nesse assunto. E a Zenóbia, claro, né, ia aceitar a ajuda e falou, bem lembrado. Alguns irmãos, qual ocorre a esse que eu estou me referindo, descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz de modo imperfeito, e eles não conseguem nem identificar eles pela visão, não conseguem ver, não conseguem ouvir, e, por isso, duvidam da amizade e duvidam da capacidade deles e até dos propósitos de ajudar. Ficam desconfiados e, por isso, não se entregam a essa ajuda. E aí, por isso, o concurso da Luciana vai ser muito precioso. Tá. Eles estão falando aqui, né, o Jerônimo puxa, né, a Luciana para a conversa, porque está falando dela ajudar com essa capacidade dela de clarividência, para juntar esse grupinho para ir lá socorrer esse irmão. O André ficou meio desconfiado dessa conversa, porque assim, a Zenóbia era orientadora daquela casa tão importante, uma instituição daquela, uma instituição imponente no quesito de auxílio aos sofredores, e por que ela ia precisar da colaboração deles, e particularmente no quesito de clarividência? Pensou ele, porventura não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas? Perdendo a oportunidade de ficar calado, o André resolveu fazer esse infeliz comentário, perguntando: quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? E foi o assistente Jerônimo que deu uma ducha de água fria nele, né? Falando: antes de tudo, André, é necessário considerar que a irmã Zenóbia, apesar de sua extensa visão espiritual, muito mais do que eles, terá razões íntimas para pedir essa ajuda, invocar essa providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. Aí ele vai explicar aqui por que ela vai deixar o cargo dela, tudo que ela tem para fazer, e fazer uma atividade que tem outra pessoa que está altamente experimentada naquela atividade. Ele vai explicar isso melhor. Obviamente, o André se arrependeu de ter feito essa pergunta tão indiscreta, né, tão inoportuna, e ele continua explicando. O padre Hipólito, o que ele faz é interpretar as leis divinas no serviço de educação àqueles que não conhecem essas leis. A irmã Zenóbia atende sofredores em massa nessa casa de amor cristão. Lógico que eles poderiam exercitar essa clarividência com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos, porque se eles param especificamente para fazer isso, o trabalho que eles têm que fazer fica falho. Isso não ocorre com Luciana, continua ele explicando, pelo contato individual intenso com os enfermos por muitos anos consecutivos. Ela é especialista em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Se nós entrássemos, de repente, nessa atividade dela, né, entrássemos, ele diz, em relação com a sua clientela, a gente ia ver alguma coisa, mas não tanto e tão bem quanto ela. Da mesma forma que ela podia tentar interpretar os ensinamentos divinos, como o padre Hipólito faz, ou gerir a casa, orientar a casa, como a irmã Zenóbia faz, só que nem tanto e não tão bem. Todas as aquisições espirituais
diz ele, exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. Ele está falando assim, tem que ter dedicação. Você tem que parar para fazer alguma coisa muito bem feita, para ser especialista naquele assunto, e isso não quer dizer que você não possa buscar especialização em outros assuntos também. Ele fala, e devemos considerar que isso não invalida a necessidade de aprender sempre. Um músico exímio, um músico profissional, ele pode começar a ser um aprendiz da química, e mais tarde se destacar também nesse quesito, como ele se destaca bem na música já. Só que é claro que isso exige tempo, esforço, boa vontade. É o famoso, hoje tem um termo bonito para isso, né? Lifelong learning. Deixando claro que a gente nunca para de aprender, de estudar. Não faz sentido falar, ai, acabei os estudos, terminei a escola, pronto. Só vou ficar ali no meu trabalhinho e não vou me aprimorar mais. Esse é um termo muito comum nos dias de hoje. E o próprio Jesus assegurou que o homem encontrará aquilo que procura. Então, se nós nos esforçarmos, a gente consegue. Até porque o nosso futuro de espíritos puros não é só de espíritos com amor infinito. Espíritos puros são também conhecidos, destacados pelo seu conhecimento infinito. Então, eles sabem tanto de amor quanto sabem de física. É muito importante essa completude do que esses espíritos trazem, até mesmo do que nos espera no mundo espiritual. Bom, e aí a irmã Zenóbia acrescentou também, quando a gente tem essa oportunidade de clarividentes nesses serviços de socorro, a gente consegue resultados muito bons, com preciosa eficiência, mas servidores dessa natureza são poucos. Por causa da multiplicidade de tarefas, raro se dispõe a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Porque eles podem fazer esse trabalho em vários lugares. Pode, por exemplo, fazer lá quando a gente acompanhou no nosso lar as câmaras de retificação, lá com a Narcisa, onde o André trabalhou por um tempo. Lá também tem oportunidade, né, de entrar nesse mundo mental daqueles que estão obscurecidos, né, que não conseguem se comunicar facilmente. Só que lá é uma região muito mais de boa de trabalhar do que nas regiões infernais. E a Luciana, né, chamada, né, dessa conversa, ela deixa claro que ela vai ser muito feliz em participar disso, em colaborar, e ela explica que ela desenvolveu essas faculdades para socorrer o pai dela, que desencarnou numa guerra civil, e ele estava extremamente enceguecido por causa das paixões políticas, e aí foi muito tempo antes que ela, com muita paciência, com muito trabalho, que ela conseguiu resgatar, colocar ele também, destinar para uma reencarnação em que ela mesma ia. Só que aí ela estava dando detalhes demais, né, da vida dela, e a Zenóbia, como chefe da instituição, não tinha tanto tempo para bater papo. O Jerônimo, percebendo isso, querendo dar uma cortadinha na conversa, se manifesta, a gente está muito satisfeito pela perspectiva de ajudar, a gente compreende a grandeza da sua missão, e vamos depender também do generoso amparo nessa casa, porque eles vão utilizar os serviços da casa e eles querem cooperar o quanto possível. Ele diz que amanhã eles seguem para a zona carnal, a partir do momento que eles trouxerem o primeiro irmão do desencarne, ele e o André vão ficar no trânsito, né, entre a casa transitória e a crosta, e o padre Hipólito e a Luciana se demorarão lá, né, ficarão lá para ajudar os convalescentes e colaborando quanto for possível nas tarefas imediatas. E nesse ponto da conversa, soou uma campainha como se fosse um aviso, como se fosse uma sinalização. Chega um servidor da casa correndo para falar, irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte, devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. Com esse aviso, ela deu uma empalidecida pela descrição do André, sem momento nenhum deixar a emoção tomar conta, sem mostrar nenhum ponto de fraqueza. Esse é um aspecto importante dessa liderança que eu estava comentando que ela tem, né? E ela começou a dar as ordens. Acenda as luzes exteriores, liga aí a nossa defesa elétrica, e aí o cara foi cumprir a ordem dela, né? E deu aquela silenciada oportunidade para o André começar a formular um monte de pergunta na cabeça dele. Ué, será que espíritos reconhecidamente maus também se organizavam em expedições semelhantes a deles, só que, ao invés de voltar para o bem, voltada para o mal? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Que eles ficaram assustados.
Impressionaram-me a expressão facial de dor e incerteza que o servidor, do servidor que trouxe a notícia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? E aí, olhando por uma aberturazinha, ele viu que holofotes intensos foram ligados, pelo som, ele viu que aparelhos elétricos também começaram a funcionar, e a Zenóbia explica, né, e interagindo também para restaurar a tranquilidade deles. Fala, é lamentável, e de certa forma também respondendo às perguntas mentais do André. É lamentável que tantas inteligências humanas, desviadas do bem e voltadas ao crime, se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Vejam, prosseguimento. Porque o que a gente vê aqui na Terra? A gente vê guerra, a gente vê todo tipo de sofrimento imposto pelos outros, a gente vê, né, as pessoas que se juntam para fazer o mal. Isso continua do lado de lá, porque as pessoas não viram santas só porque desencarnaram. E às vezes nem ficam em sofrimento nas regiões inferiores, né? Às vezes a gente está falando de sofredores, mas a gente está falando de sofredores que são capazes de se juntar, que não percebem que estão sofrendo, são capazes de se juntar e de organizar ações maldosas. É importante que se diga, que se ressalte o quanto o mal pode ser organizado e disciplinado. Enquanto a gente, às vezes, do bem é tão desorganizado e tão indisciplinado, né, e tão preguiçoso. Diz ela, a tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos das trevas repete-se todos os dias sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania? Quantas almas de profundo valor intelectual que se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais? Lançados ao precipício pelo desvio voluntário, né, usaram mal o livre-arbítrio, foram parar em regiões de sofrimento. Diz ela, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Ao invés de perceber que estão ali pela consciência pesada, pelo mal que fizeram, não. Na maioria das vezes, diz ela, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, alvitando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Eles se revoltam, porque eles queriam céu, eles não queriam ficar ali, naquela região infernal. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Organizações do mal, sim, existem. E por que elas podem fazer o que fazem? Porque nós temos o livre-arbítrio no mundo espiritual também. Lembrando que o nosso livre-arbítrio é um livre-arbítrio de peixinho no aquário. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente não sai do aquário. Importante dizer, né? O comando de Deus permanece. A gente faz, a lei divina faz com que a gente tenha que apagar as besteiras que fez, inclusive esses que estão persistindo no mal, que conseguem continuar fazendo mal, mesmo depois da desencarnação, mas a gente vê que as coisas têm um limite. E a gente vai ver por que essa casa vai mudar de lugar nesse capítulo também. Ela acrescenta, chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure por milênios, é transitório, porque a gente sabe que todas essas inteligências que não levantaram a asa do amor, né, porque não basta inteligência, o amor tem que estar indo em conjunto, são as duas asas do espírito, né, amor e sabedoria. Todo mundo tem jeito. Todo mundo vai se tornar anjo. Né? Todos nós nos tornaremos espíritos puros, não importa quanto tempo isso ocorra. Aí ela continua. Alguns séculos de reencarnações terrestres constituem um tempo muito pequeno para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam e se convertam. E por isso continua tão intenso o trabalho no mundo espiritual, não só para a gente buscar a elevação, mas também para a gente atender os sofredores. E aí eles começam a ouvir ruídos que ficam cada vez mais intensos, porque eles estão se aproximando, e o André escuta como se fossem hordas de enraivecidos animais ferozes. A Luciana parecia a mais assustada, e ela fala, irmã, falando para Zenóbia, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros, tentaram muita vez arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera, tentaram pegar, capturar ele para ele voltar para os amiguinhos, né? Aí vejam, tá falando para essa irmã tão experimentada,
general dessa casa, né, desse exército do bem, falando para fazer uma prece a Deus. Olha a lição que ela nos dá. Ela falou, ela sorriu com benevolência e falou assim: antes de começar o serviço do dia, ela não falou com ironia, né? Ela falou com muito carinho. Antes de começar o serviço do dia, já fiz meus atos devocionais, né? Já fiz as preces que eu tinha que fazer antes de começar o trabalho. Além disso, essa própria movimentação nossa de decisão, de ansiedade, é uma súplica a Deus também. Cabe a nós, então, conforme as situações chegam, tomar as devidas providências, ter a segurança de agir sabendo-se que já estamos amparados. Que lição é essa que ela dá para nós aqui? Bom, e aí se tornou mais intenso o vozerio, o André ficou bastante assustado, porque ele estava conseguindo identificar que era como se estivesse chegando uma manada, um tanto de animais ferozes. Ele fala, rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Em determinado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras e aí chega o servidor praticamente na mesma hora para avisar. Estão atacando a gente com petardos magnéticos. Resoluta, a diretora falou, emitam os choques fulminantes. Lembrando que aqui está tendo um ataque que não vai matar ninguém, né? Porque eles já estão desencarnados, mas precisa impor ordem nas organizações do bem. Precisa, ao ataque, precisa haver a defesa. E a gente já acompanhou um pouquinho disso também nos livros anteriores, acho que em Nosso Lar. E aí ele acha que essas farpas elétricas foram emitidas em silêncio, porque com o tempo foi diminuindo essas explosões e ele basicamente parou de ouvir esses rumores como se eles estivessem direcionados para outro lado, tipo desviando da casa mesmo. E aí respiraram todos aliviados e ela falou, agora peçamos ao mestre conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Aí essa é a diferença, eles se protegeram, né? Fizeram o que tinham que fazer para desviar essa coletividade do mal, mas assim, mestre, ajuda esses nossos irmãos, que eles possam se recuperar, que eles possam abrir os olhos, né? Que eles possam quebrar essa crosta de maldade, de ignorância que envolve eles. Eles ficaram um tempinho nessas preces, e aí o André comenta, né? Nossa, mas eu tô assustado, né, com os rugidos que a gente ouviu. Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarras de feras soltas. Não são, que o André já acompanhou também, né? Regiões de sofrimento, onde é dor de arrependimento, né? Sofrimento. Não, ele não estava vendo corações sofridos, ele estava ouvindo corações revoltados. E ela vai explicar com relação a esses sons de animais que ele ouviu, né? Enraizam-se enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos em virtude da revolta e do desespero que lhes consomem, que realmente adquirem a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. A gente sabe que o nosso perispírito é muito plástico, então eles se realmente posicionam como animais, né? Tem o perispírito modificado para formatos, né, de animais e realmente são como hordas de animais fazendo arruaça, querendo impor terror e dominação. Bom, nesse momento, começam a chegar, eles tentam estabelecer uma conversação, mas toda hora chega algum servidor pedindo alguma coisa para ela, avisando alguma coisa, para ela ir tomando decisão. Então, é problema, decisão, como uma gestora faz, como um gestor de alguma instituição que tem tanta responsabilidade como aquela tem faz. E aí eles toda hora tentando estabelecer uma comunicação, mas, fulano que foi resgatado pela gente tentou fugir, chegaram avisos da crosta para preparar acomodações, tal equipe que estava descansando agora voltou ao turno, e ela tomando as decisões até que vem uma intervenção mais importante, que aí realmente não tinha como ela tentar continuar uma conversação, porque ela mesma tinha que tomar providências. O cara chega falando assim, chegou a nota do dia, vindo do plano superior, que os desintegradores elétricos passarão por aqui amanhã. O fogo, bem suspeitei. O ambiente está conturbado e a passagem desses monstros é um sinal de que a limpeza é urgente. E aí ela olhou para o colaborador e falou, vamos para entrar em contato com as congêneres mais próximas, né, com outras instituições que possam ajudar nesse momento, tente ligar e eu mesma vou fazer o pedido.
E aí ela explica, ó, segundo vocês observam, dessa vez eu mesma tenho que me levantar e agir, não adianta eu dar ordem, eu tenho que interceder pessoalmente. Quando o fogo elétrico veio queimar os resíduos da região, que é o que o cara que veio avisar se refere como essas tempestades magnéticas, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Por isso, casa transitória, como se fosse uma casa voadora. A casa levanta e vai para outro lugar, porque vai passar uma tempestade que vai destruir tudo. Da mesma forma que aqui as tempestades limpam o nosso ar, disse que se não fossem essas tempestades a gente não conseguiria nem respirar de tanta bactéria deletéria que a gente cria com o nosso pensamento, essa tempestade magnética também limpa essas regiões de sofrimento. E por isso eu falei que o mal age ainda como um peixinho dentro do aquário, com o seu livre-arbítrio dentro do aquário. Aí ela fala, ó, necessito movimentar providências, para procurar, né, onde é que vai ser a nossa nova localização e pedir socorro para outras casas especializadas. E direcionando especificamente para o Jerônimo, falou, ó, meu irmão, já que esse inesperado nos surpreende, eu queria visitar o abismo ainda hoje, em companhia de vocês, para atender o determinado irmão, porque, além de serviço à coletividade sofredora, como notifiquei a princípio, interesso muito por esse irmão em doloroso estado de cegueira, a favor de quem estou autorizada a fazer serviços intercessórios. Então, ela está autorizada a recolher esse irmão que era querido do coração dela, e isso tinha que acontecer antes dessa tempestade magnética passar. E aí ela foi cuidar disso, eles foram convidados a ir para o interior, em determinado momento a irmã Zenobia chamou o Jerônimo também para um determinado serviço, a Luciana e o Padre Hipólito optaram por entrar numa sala chamada Sala Consagrada, onde as pessoas faziam serviços de prece, e o André perguntou para o servidor que estava atendendo eles se tinha algum médico por ali, né, que trabalhasse com eles, porque ele gostaria de trocar alguma ideia, né, ter novos elementos educativos dentro daquele ambiente. E o cara fala para ele, responde, já sei o que pretende. No momento, temos em casa o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. E no próximo capítulo, a gente vai conversar um pouco junto com o André, com o irmão Gotuso. Até o próximo capítulo, um abraço.